Bom, gente, agora eu vou falar da finalização, né? Finalização que eu digo é o início da colheita da berinjela. Então, foi feito todo um preparo, eu mostrei plantando, foram mudas compradas, né? E todo o preparo do solo. E de lá para cá, passaram-se exatamente 99 dias, né? E normalmente, a previsão da berinjela, o início da colheita, é exatamente isso aí. É na casa de 100 dias, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nesse caso, coincidentemente, deu 99 dias, né? Hoje exatamente. E está exatamente o previsto. Agora, começando a colher agora, a berinjela ela tem um ciclo de colheita bem longo, né? Então, agora eu estou no mês de novembro, né? Primeira quinzena de novembro. Então, eu vou colher ela novembro inteiro. A produção nos próximos 30, 40, 60 dias, ela vai aumentar bem mais, né? Porque tem muitos pés que ainda nem estão começando a produzir, né? Quer dizer, está com frutos, flores, mas ainda não está produzindo. Então, eu vou mostrar a sequência, tudo que foi feito e algumas dicas que eu acho importante. Então, como na verdade eu mostrei plantando, né, a mudinha, então não dá para ter uma ideia, mas a minha fileira de berinjela começa aqui e vai até ali. Aqui. Então, eu vou mostrar como é que tá. Por exemplo, esse pé ainda não produziu nenhum fruto, mas pode ver que está com bastante flores, né? Aqui, tá pronto. Aqui tem um fruto enorme, tem uma cicatriz, já vou explicar o que que é, né? Já deixei já para poder mostrar esse detalhe. Tem frutinhos pequenos, tem mais flores. E vamos para cá. Ó, aqui é a mesma coisa. Berinjela pequeno, flores, 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 né? Ó, aqui está um pouquinho mais desenvolvido. Esse está no ponto ideal para colher. Esse aqui, ó, tá bem escuro, né? Não chega a ser preto, né? Mas assim uma cor escura. Tem um ali para lá. Aquilo ali daqui mais ou menos 4 dias está pronto. Tem bastante flores vindo, né? Ó, esse pé também não tem nada, mas está assim com bastante flores, que a tendência nos próximos 30, 40, 60 dias aumentar, tá vendo? Não tem nenhuma berinjela. Aqui é a mesma coisa, ó, bastante botão floral, flores abertas. Aqui tem um que, como frutificou bem embaixo, não quis tirar o fruto, eu coloquei essa madeira para não ficar no chão. Mas esse é um outro detalhe que eu vou explicar, a questão da frutificação, que a altura que deve começar para facilitar, né? Esses brotinhos pequenos aqui do rodapé a gente já tira. E para cá tem aqui esse fruto pronto. Eu escolhi um galho que esse pé em especial estava caindo, mas ela tem uma estrutura de planta, né? Enraizamento, a estrutura da planta em si, o caule, ele é bem resistente. Nesse caso aqui ele tombou, eu aproveitei e levantei, mas normalmente não há necessidade. Ó, tem pequeno crescendo, muitas flores. Aqui algumas das coisas que aconteceram, né? Pode ser interessante como informação. Eu comprei muda pronta. Só que muda pronta é uma coisa assim curiosa, né? Às vezes você compra de um viveirista, onde está sendo desenvolvida a muda, e a planta está muito bonito. Então ele estava tratando muito bem. Então você olhando bem, assim, olhando na hora da compra, ela está super bonito, vigorosos, bonito, tem sombrite, tela, está já aplicando algum tipo de adubação foliar. Então a muda está desenvolvida numa questão assim de clima ambiental do local, muito bom, né? Só que quando muda está muito bem tratado, por incrível que pareça, tem um detalhezinho, né? Quando você coloca no solo, pega sol, chuva, solo diferente, alguns morrem. Então é uma coisa curiosa. Quando tem uma muda tratada mais ou menos, né, sem tantos muda desenvolvido, mas sem tantos cuidados ao lado, ao redor, quando se transplanta, ela resiste mais, né? Então, aquele que muda que só tira um pouco do sol, mas é desenvolvido mais no questão ambiente local, né? Assim, batendo sol normal, ela resiste mais. Tanto é que essa muda, morreram algumas mudas, depois de 10 dias, eu tive que replantar algumas mudas. Aí, ainda bem que deu para ficar uniforme. Eu tirei os primeiros exemplares, né? Esse está no tamanho bom, né? Esse está no tamanho bom. Esse, comercialmente dizendo, ele está já um pouquinho ultrapassado, está um pouquinho maior, né? Agora eu vou aproveitar e eu vou explicar esse detalhe aqui. Na berinjela,
a questão assim de praga, inseto, né? Percevejo. Então, o mesmo percevejo que ataca os maracujá, deixa as frutas com cicatriz, né? Com defeito, com bolinha, ele causa isso aqui. Então, enquanto a fruta ainda é pequena, ele vai dar aquela beliscadinha, fura o fruto, né? E dá uma danificada. Aí, conforme o fruto cresce, ela cresce com a cicatriz e fica desse jeito. Então, comercialmente não tem valor, mas para consumo normal é só você tirar a cicatriz, que o resto está tudo bom lá dentro, né? Mas isso aqui é serviço de percevejo. E na berinjela, igual maracujá, né, como exemplo, atrai um percevejo muito grande. É impressionante como berinjela atrai percevejo. Ó. Agora esses insetos, pode ver que tem bastante mato ao redor, né? Ela vem atraído, gosta da berinjela e fica. É difícil o combate. Então eu, por exemplo, procuro não usar defensivos químicos, né? Então eu vou fazendo um combate natural. Quando os pés de berinjela estão grandes, já desenvolvido, como repelente só para dar o cheiro, praticamente não funciona, principalmente nesses insetos mais agressivos. Uma das coisas que tem controlado um pouquinho, eu tenho aplicado uma vez por semana óleo de nim, né? Então, pelo menos o que diz óleo de nim, diz que combate muita coisa, né? Aparentemente, tem um certo controle, aparentemente. Mas esses insetos mais agressivos, maiores, para acabar mesmo, né, para eliminar, porque eles voltam, né? Seria inseticida químico. Mas eu não uso enquanto está dando para ir convivendo, né? Pode ver que estraga ali, estraga aqui, né? Então eu mantenho. Mas óleo de nim é uma das coisas que tem combatido. Coisa que muita gente já me perguntaram e realmente acontece, as pessoas perguntam por que a berinjela, em vez de estar esse escuro, roxo escuro, começa a ficar amarelado, né? Pode ver pela vitalidade das folhas. Um dos segredos para enfrentar essa quantidade de insetos, ainda ter uma boa produção, para berinjela não ficar amarelo, é manter a vitalidade da planta. Porque vários fatores fazem acontecer isso. A questão, por exemplo, de muita incidência de sol, deixa a berinjela amarelo. Falta de nutriente, deixa a berinjela amarelo. Falta de água, né? Fica aquele estresse hídrico, que ele consome muita água, faz ficar amarelo. Esses insetos que atacam, que dá essa danificada, injeta toxina, que a planta sente um pouquinho, se a planta está bem vigoroso, praticamente não sente nesse sentido, né? Mas se ele já está meio debilitado, inseto vem, corta ali, corta aqui, toda vez que corta, injeta toxina, deixa a berinjela amarela. Então, são vários fatores. Um dos segredos é a saúde da planta. Se você manter a planta bem nutrido, mesmo que tenha esses problemas, a berinjela continua roxa e escura. O comercial, né, a gente sempre, quando fala comercial, sempre a gente baseia como hectares, né? Um hectare, 10 mil metros. Nesse período inteiro do ciclo da produção, né, na média 4 meses, pouquinho mais, pouquinho menos, 20, 40 toneladas é mais ou menos normal, de 20 a 40 toneladas a produção da berinjela. Isso mais ou menos calculando 6 mil pés nessa área, né? Então está totalmente ocupado. Caixa de 12 quilos. Aí, cada pé ele vai produzir mais ou menos de 4 a 6 quilos cada pé. Não é a produção que eu vou falar que é alto, nem está baixo. Então, abaixo disso aí é um pouquinho baixo, acima disso aí está com uma produção boa. Mas isso aí, eu estou falando uma média mais ou menos. Mas dependendo do tipo de adubação que faz, solo que tem, o clima que a pessoa tem, isso pode variar bastante, né? Mas mais ou menos é isso aí. Essas culturas, que é quase perene, né? Se planta, é cultura anual, não é bem perene e tal, mas é cultura anual. Eu estou falando da produção mais ou menos de 4 meses, que ele mantém uma produção alta. Só que se você deixar o pé, né, estou dando um exemplo, você tem lá 20 pés. Com o tempo, passados 4 meses, um pé ali morre, outro pé morre, outra produção diminui, outro vai perdendo vitalidade. Você vai arrancando aquilo ali, vai deixando o que está bonito. Então, esse que está bonito, ele vai prolongando para 5 meses, 6 meses. Nesse meu caso, que entra inverno, ele vai parar, né? Mas assim, ele vai prolongando numa região mais quente. Então, se você deixar, tem pé de berinjela que vira um ano produzindo. Mas não é o caso. Se for comercialmente, plantou, mais ou menos 100 dias começa a produzir e vai produzir mais ou menos na casa de 4 meses para frente.
né? Então, isso aí é o básico. Agora, se deixar, já não é comercialmente, aqueles pés mais resistentes, ele continua produzindo. Coisa, a questão da poda, né? Vai ter certeza que muita gente vai ter essa dúvida. Quando chega bem aqui embaixo, berinjela enquanto é pequena, ela já vai começar a soltar muitos brotinhos. Mesmo aqui, ó, tá vendo? Tem um brotinho pequenininho, ele vai soltar, né? Aqui, ó, tem mais marca. Se deixar, ele fica assim, muito carregado de galho. E desvia um pouquinho os nutrientes do fruto que é necessário para desenvolver as flores, o fruto e crescimento. Então, quando se fala em poda de berinjela, é mais ou menos assim, um pouco de bom senso. Igual uma frutífera, você tem que ir dando formato, né? Então, esse aqui ficou um pouco mais alongado, distribuiu aqui. Esse mais embaixo aqui, esse aqui eu acabei de tirar a berinjela, ela ficou já mais distribuído aqui. Ó, essa folha que acabou de quebrar, foi um inseto que tinha cortado, encostei a mão e ele fez pec, quebrou. Ó. Então, a poda é mais ou menos assim. Quando chega aqui em cima, mesma coisa, ele vai soltar galho aqui, galho aqui. Então, esses galhos que vai ficar aqui no meio, né, fechando o meio, eu tiro. O que tiver distribuído, que eu sei que vai ser assim um galho produtivo, eu deixo. Então, na realidade, eu vou dando um formato como fosse uma frutífera, uma poda de frutífera. Então, ela fica arejado, não está com supercarga de galho, né? Então, os galhos que ficaram favorecem a frutificação. Então, da poda da folha. Muita gente fala, pode tirar todas as folhas, né? As folhas é assim, ela protege um pouquinho contra o sol, então não pode limpar muito também. E as folhas velhas, né, que ficam embaixo, no meu caso que começa a atrapalhar, né, eu vou jogar uma água, uma adubação, começa a atrapalhar muito, as folhas estão encostadas no chão, eu tiro um pouquinho. Mas tem que lembrar uma coisa assim importante, as plantas de uma maneira geral, principalmente nutrientes assim mais ou menos regra geral, mas principalmente, por exemplo, o potássio. Então, o potássio, conforme a planta a folha vai ficando velho, né, vai ficando amarelo. Então, nesse amarelamento, conforme vai ficando amarelo, tem uma transferência de nutriente para o ramo e para os frutos, né? Então, as folhas velhas, de uma certa forma, é bom manter um certo período para que haja essa transferência. Lógico que isso aí não é uma quantidade grande, mas ela funciona assim. Vou falar a sequência de tratos em termos de adubação, o que foi feito para ter nessa vitalidade para chegar assim. Com 17 dias depois de transplantado, que a muda pegou, que começa a crescer, eu coloquei por cova 70 gramas de esterco, somente esterco, 70 gramas de esterco de galinha curtido por cova. Só que quando você coloca na cova, cuidado para não encostar muito, deixa mais ou menos distribuído, né? E se conseguir dar uma fofadinha na terra é melhor, porque senão pode queimar a planta, não só muda de berinjela, mas qualquer outra muda, né? Então, quando você faz esse tipo de adubação e cobertura, quando a planta está pequena ainda, tem que tomar cuidado, senão ela queima, tá? Então, assim, você mantém uma certa distância, dá uma fofadinha na terra, coloca 70 gramas. 70 gramas de esterco de galinha é pouco, né? Porque você faz um coroamento ao redor. 10 dias depois, sempre a data que eu vou falar é referente ao último, né? Então, 10 dias depois, eu coloquei mais 130 gramas de esterco de galinha e mais 22 gramas de NPK 10-10-10. Só que aí, fora o 10-10-10, eu tenho um composto de adubo químico também, que tem bastante micronutrientes, né? Então, tem zinco, boro, molibdênio, enxofre, série de outros micronutrientes. Se bem que enxofre, determinados adubos já contém no processo de fabricação. Mas tem vários micronutrientes. Então isso aí, a berinjela é bem exigente. Então foi colocado exatamente essa quantidade depois de 10 dias. Um período maior, 38 dias depois, foi colocado mais 90 gramas de esterco de galinha curtido e agora aumentou 70 gramas de NPK 4,14,8. O adubo também mudou, que já está assim, querendo soltar, ameaçando querer soltar flor. Então, estimula a questão da floração, enraizamento, né? E um pouco de boro, a parte, boro e um pouco de magnésio. Magnésio é macronutriente, boro é micronutriente. E boro para esse tipo de cultura, ele é essencial. Então, foi colocado uma quantidade mínima, só que micronutriente é sempre a quantidade mínima, porque o nome já diz, micronutriente. Eu tenho que tomar cuidado na aplicação, se não dá superdosagem, a planta fica amarelada também.
Mas 33 dias depois do último, foi colocado mais um pouquinho de esterco de galinha, mas coisa mínima, 30 gramas, e 50 gramas de NPK 414,8 e mais uma dosagem pequena de boro e magnésio, mas principalmente o boro, né? Então, você vai nutrindo aos poucos, porque adubação tem esse detalhe, né? Se você colocar de uma vez, pode queimar a planta e tem a perda, né? Por lixiviação, que ele abaixa, ou dependendo, tem a evaporação também, né? Alguns tipos de nutrientes. Então, sempre é bom ir dosando. Então, não adianta, é igual a alimentação humana, né? Você não vai poder comer de uma vez que só vai fazer mal. É mais ou menos parecido. Então, tem que ir colocando de acordo com a necessidade, você achar que é necessário, naquele momento, adubação adicional. Quando a gente fala, né, da evaporação, o nome correto é volatilização. Então, quando você ouve falar volatilização, é a mesma coisa que tivesse evaporado. Lixiviação é a mesma coisa que tivesse decantado, tivesse abaixado só lá dentro, né? E tem as enxurradas de água que leva também, né? Agora, desse última adubação, entrou nesse período de produção. Então, o que vai acontecer agora? A partir desse momento, a cada 30 dias, você vai repetindo uma pequena adubação, mantendo a adubação da planta. Aí, acontece outro detalhe, a questão da adubação, né? Como essa planta é um arbusto, digamos assim, no começo, enquanto ela está pequena, até uns 30, 40, 60, até uns 40 dias aproximadamente, a gente usa muito o termo cova ou por pé, que você aduba fazendo um coroamento, né? Conforme a planta cresce, você tem que fazer assim por metro quadrado, né? Então, aqui, se não me engano, o distanciamento estava 1 metro, 1 metro e pouquinho, 1 metro, se não me engano, entre planta, ele vai fechando. E o enraizamento da berinjela, ela é grande, ela chega assim, com facilidade, 50, 70, 80, 1 metro, o enraizamento dela. Ela é bem vigorosa, né? Então, onde se colocou adubação e costuma receber água, logicamente vai concentrar a maior quantidade de raízes, né? Mas ela vai fechando. Então, conforme ela fica adulta, não é mais por cova, não, nem por pé, seria mais ou menos por metro quadrado, né? Mas eu passei assim, mais ou menos por planta, porque na realidade, na hora de aplicar, eu já estou aplicando espalhado, devido a essa questão do enraizamento que ela desenvolve bem. Nesse período, também, para falar a verdade, se falar que é necessário, talvez não tivesse necessidade, mas como eu tenho disponível, e não vai fazer mal nesse caso, eu apliquei uma vez por semana adubação foliar de cálcio. Cálcio, ele contém uma quantidade mínima de boro também. Foi foliar. Só que a adubação foliar, ela é assim mais uma vitamina, né? Fortificante. A adubação principal tem que estar no solo. Então, uma vez por semana eu coloquei adubação foliar, obviamente é uma quantidade mínima, né? E conforme a especificação do fabricante, né? Do formulado. E também um detalhezinho, quando a gente fala apliquei magnésio ou boro, né, que é uma das coisas que quase todas as plantas precisam muito, ou verdura, hortaliça, verdura até não, mas hortaliça, coisa que dá na terra, fruta também. Quando você vai comprar, às vezes tem o formulado pronto, né? Então o próprio fabricante do formulado indica a dosagem, aí tudo bem, segue aquilo ali. Quando você vai comprar boro puro, normalmente se encontra ácido bórico. E ácido bórico, se você falar, quero bórico, o pessoal fala, tem, e vai dar ácido bórico. Realmente, é a mesma coisa. Só que ácido bórico, ele contém 17% de boro, né? Então, tem que fazer o cálculo. Às vezes um agrônomo fala 1 quilo de boro por hectares, vamos supor, que é quantidade pequena. Então, se for ácido bórico, por exemplo, a 17%, dá mais ou menos 5 kg e pouco, 5,5 kg aproximadamente, né? Então, tem que fazer uma série de cálculos, então é muito perigoso errar, né? Então, para quem assim tem certa dúvida, a melhor coisa é comprar um formulado pronto de algum fabricante que já tem no título a quantidade da dosagem. Então, segue o que o fabricante está falando. Acho que eu não esqueci mais nada. Essa questão da adubação, que eu sempre encaixo um pouquinho de esterco de galinha curtido, pode ser esterco de gado, né? Outros tipos de esterco. Feito a adubação inicial do canteiro com esterco e mais uma adubação um pouquinho mais de esterco, na realidade, em termos de esterco, está até bom, né? Agora tem gente que às vezes é contra o uso de adubo NPK, aí tem que aumentar mais a dosagem intercalada. Mas eu coloco um pouquinho, porque o esterco ele é essencial para a terra.
a planta gosta, né? Mas para a terra é muito importante, você trata a terra. Então eu aproveito e coloco um pouquinho mais. Mas nesse período, depois de preparado o solo, plantado em cova, passou 30 dias, 40 dias, se eu quiser jogar só adubo químico, né, na dosagem aí tem que aumentar a pequena proporção, ele vai funcionar. Só que, não digo que degrada a terra, né, mas o esterco de curtido, ele trata muito a terra. Então eu mantenho o equilíbrio, né? Então é aquele negócio, né? Não é só químico, não é só orgânico. Não, dá para usar o bom senso e fazer na prática que quando essa cultura sair, esse trecho vai estar muito bem preparado para receber a próxima cultura. Então você sempre eu vou fazendo pensando nas próximas culturas.